Nós estamos nessa série de estudos sobre o novo nascimento e para isso nós queremos ler Evangelho de João capítulo 3, versículo de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos renascer, ou nascer de novo. Muito bem, nós estamos aqui já nessa sequência, nessa série de estudos, e nós estamos repetindo um pouco da argumentação dos estudos anteriores, por conta de algumas pessoas que não estavam presentes no primeiro estudo. Então, por isso nós fazemos um resumo antes da sequência do estudo. E aqui nós, estudando também, vamos respondendo as perguntas que têm sido feitas no decorrer dos estudos anteriores, nós vamos respondendo também. Nós já falamos sobre a importância do novo nascimento, por que tem que nascer de novo, e alguns outros detalhes. E hoje nós vamos responder essa pergunta que Nicodemos fez a Jesus: como nascer de novo? Como é que pode acontecer isso, um homem sendo velho nascer de novo? Tem que voltar ao ventre materno para nascer segunda vez? Muito bem, Nicodemos era um homem super religioso, não só religioso, mas era um líder. Ele era um professor, um mestre dentro do farisaísmo, que era um dos segmentos do judaísmo. Ele, antes de se encontrar com Jesus, ou antes de ouvir Jesus, ele talvez se sentia seguro dentro do farisaísmo, porque eles eram bastante radicais e acreditavam estar seguindo da forma correta os planos de Deus, o plano do reino de Deus. Mas quando ele ouviu e viu o que Jesus estava fazendo, ele percebeu que havia algo diferente em Jesus. Porque ele era conhecedor de todos os mestres da época, todos os rabinos da época, os profetas, e nenhum conseguia fazer os sinais que Jesus fazia. E por isso ele foi procurar Jesus, porque queria entender por que Jesus fazia aqueles milagres, aqueles sinais. E ele então reconheceu que Jesus tinha vindo realmente da parte de Deus. Porque na verdade os judeus estavam esperando o Messias. Só que quando Jesus veio, a nação em si, a maioria, não aceitaram. Porém, muitos dos judeus aceitaram. E Nicodemos é um deles. Então, Nicodemos ele estava firmado em um segmento religioso, mas não conhecia de fato o verdadeiro sentido espiritual do reino de Deus. Mas por que o homem tem que nascer? Por que o ser humano tem que nascer de novo? O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e recebeu o Espírito de Deus em suas vidas para se tornar alma vivente, ser vivente. E nós sabemos que o ser humano pecou e então morreu espiritualmente. Morreu espiritualmente, se afastou de Deus, se desconectou de Deus. E nenhum ser humano desconectado de Deus tem vida espiritual. Vive biologicamente, fisicamente, mas espiritualmente falando está morto diante de Deus. E é por isso que Jesus veio para resgatar, para tirar, para desfazer, destruir essa morte espiritual e dando uma nova oportunidade às pessoas, do ser humano,
receber uma vida espiritual na presença de Deus. E nós sabemos que essa mudança, essa nova vida, essa nova criatura em Cristo Jesus, não depende do nascimento carnal. Quando Nicodemos perguntou, como é que pode isto? Eu sendo um homem velho, porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Bom, se ele voltasse ao ventre da mãe para nascer de novo, não ia resolver nada. Porque o que Jesus respondeu aqui, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que precisa acontecer na nossa vida, na vida do ser humano, é um novo nascimento espiritual, não carnal. Eu vou continuar sendo eu mesmo, vocês vão continuar sendo vocês mesmos, carnalmente falando, naturalmente falando. Agora, espiritualmente falando, todos nós precisamos nascer de novo. E esse novo nascimento, quem faz acontecer na nossa vida não é a religião. Nenhuma denominação, nenhuma instituição religiosa é capaz de fazer esse novo nascimento acontecer em nossas vidas. Porque é espiritual. E Jesus falou, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o único que pode fazer isso na nossa vida é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus, é Jesus. Porque nós sabemos, como no próprio Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 7 e 8, ele diz, olha, eu vou mandar um outro Consolador para que esteja convosco. E ele vos ensinará todas as coisas, ele convencerá o mundo do pecado. Então é ele que convence, que nos convence, mas nós precisamos abrir o nosso coração para que nós possamos receber de fato esse novo nascimento. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz, não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus. Então essa palavra, a semente do Evangelho, porque nós sabemos que a palavra, ela vem à nossa alma como uma semente que é lançada na terra. A parábola lá do semeador, uma das parábolas lá de Mateus, que fala que a semente que caiu à beira do caminho, a outra assim por diante, ali está dizendo que a boa semente é a palavra, aliás, a semente ali é a palavra. É a palavra de Deus que é essa semente. E quem faz essa semente germinar na nossa alma, para que nós possamos ter esse novo nascimento, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso abrir o meu coração, abrir a minha alma, abrir a minha mente, para receber essa palavra. Aqui porque Jesus falou de nascer da água e do Espírito. A própria palavra, ela é representada pela água. Nós temos até alguns versículos, até o apóstolo Paulo mesmo disse que nós somos lavados e purificados pela água, pela palavra, pela água. Então a água é como uma fonte, é a palavra que sai realmente da boca de Deus, a mensagem divina. Quando Jesus estava falando com a samaritana, ele disse assim sobre a questão da fonte de água que jorra para a vida eterna. Então é preciso que nós aceitemos essa palavra em nossa vida, essa palavra que é representada aqui pela água. Água significa também palavra, palavra significa também água. E o Espírito de Deus, que é realmente o Espírito de Deus que faz essa palavra germinar no nosso coração, ela faz produzir algo diferente no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. É o Espírito de Deus que nos convence que nós precisamos deixar o pecado. É o Espírito de Deus que nos convence que nós estamos nas trevas e que precisamos sair das trevas para a luz. É o Espírito Santo que convence que o ser humano foi condenado por causa do pecado, condenado à morte e morreu espiritualmente. Mas o Espírito Santo de Deus é que vem trazer essa nova vida,
fazendo com que nós sejamos uma nova criatura. Então precisamos nascer da água e do Espírito, da palavra que é jogada na nossa alma, e o Espírito produz essa nova vida. Ele gera essa nossa vida, nova vida em nós. Então nós nos tornamos uma nova criatura na presença de Deus, para que possamos fazer parte desse reino de Deus. Então o apóstolo Paulo também a carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz que nós somos nova criatura. Ele diz, se estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então não adianta nós ficar nos apegando a nenhuma religião, a nenhuma denominação, placa denominacional, porque isso não vai resolver coisa alguma em nossas vidas. O que nós precisamos é do encontro pessoal, um compromisso pessoal com Cristo. É receber a palavra da vida, a palavra do Evangelho. O apóstolo Paulo diz também aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não importa quem seja, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser quem for. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando, porque ele estava olhando com um olhar material, um olhar humano. E nós precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar com essa palavra em nossas vidas. Então nascer da água e do Espírito, esse é nascer da palavra e do Espírito que produz essa palavra em nossa vida. É claro que tem muitas outras argumentações, é claro que tem muitas outras interpretações, mas nós vamos trabalhar por parte, para não ficar muito prolongado o nosso estudo. Então, nós paramos por aqui com esta explicação. O nascer da água e do Espírito é o que precisa acontecer em nossas vidas. Nicodemos estava pensando que tinha que nascer fisicamente, mas não é fisicamente. Você vai continuar fisicamente a mesma pessoa. Eu continuo fisicamente a mesma pessoa. Porém, o meu espírito foi revivificado, foi realmente reconectado a Deus, foi novamente ligado a Deus através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Então, nascer de novo, nascer da água do Espírito, não é nascer fisicamente, porque nascer fisicamente é carne. O que nós precisamos é nascer da água do Espírito. E isso é que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque nós nascermos de novo fisicamente, não vai mudar nada. Precisamos do novo nascimento em Cristo Jesus. Então que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, que nós estamos aqui, como eu já disse, em uma série de estudos a respeito do novo nascimento. Amém? Que Deus abençoe vocês.